Sempre quando eu estou aqui, sempre quando eu venho aqui, eu falo sobre as parábolas de Jesus. Jesus, quando ia ensinar as pessoas, Jesus, quando ia passar algumas coisas para as pessoas, ele usava as parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história curta que vai representar alguma coisa de bom, alguma coisa útil para a pessoa. E Jesus usava as parábolas há 2000 anos atrás. E já me perguntaram isso. Se Jesus usava as parábolas há 2000 anos atrás, por que é que você ainda usa essas parábolas hoje? Se você transformar as parábolas de Jesus de 2 anos atrás e trazer para agora, vocês vão ver que as mesmas coisas acontecem. De maneiras diferentes. Muita coisa que existe hoje não existia naquele tempo. Mas elas são sempre verídicas. São sempre de verdade. Tá? Então hoje eu vou falar sobre a parábola do rico e de Lázaro. Do rico e do pobre. Quando Jesus falou essa parábola, os fariseus que eram a fim de dinheiro começaram a criticar Jesus por isso. Jesus contou que num lugar tinha um cara muito rico com muito dinheiro. Ele não dava nada para ninguém. E na porta dele, quando eles acabavam de almoçar, de jantar, comer alguma coisa, eles jogavam o resto das comidas. E Lázaro, que era um pobre, que vivia na rua, doente. Os amigos de Lázaro eram os cachorros, que lambiam as feridas que ele tinha. E ele ficava nesse exato momento, esperando as sobras da comida para poder se alimentar. E se vocês verificarem hoje no nosso país, tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente com muito dinheiro e tem um monte de gente assim que não tem o que comer nesse país nosso aqui, no Brasil. Então o que aconteceu? Jesus mostrou para eles uma coisa, que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. É ruim falar disso, não é? Mas a única verdade que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Uns vão mais cedo, outros demoram um pouco mais, mas todo mundo vai morrer. Então Jesus mostrou que os dois morreram. É claro que não foram para o mesmo lugar. Porque o que era rico não dava nada para ninguém. E o que era pobre dependia dos ricos para viver. Então o pobre foi onde estava Abraão. Abraão naquela época era considerado o reino do céu. E o outro foi para um lugar ruim, ia para um lugar mais ruim ainda. Aí quando ele viu Abraão com Lázaro, que era o pobre, ele pediu para Abraão, para pedir para o Lázaro trazer um pouco de água, que ele estava com sede. Quer dizer, ele estava pedindo alguma coisa, o pobre. E sempre vai acontecer essas coisas. Sempre vai acontecer essas coisas. Então o que acontece? Ele estava lá, tinha dinheiro, tinha tudo, mas naquela hora ele não tinha nada. Ele estava igual ao outro que nunca teve nada. Ele estava pedindo também para avisar os filhos, os netos, os parentes dele, que quando viesse para cá, para o lugar que ele estava, para fazer as coisas boas. Que é através das coisas boas que a gente consegue chegar longe. A gente consegue chegar em algum lugar. Jesus não queria dizer que ser rico vai para um lugar ruim ou que ser pobre vai para o céu. Porque tanto no céu existem pessoas ricas como pessoas pobres. Depende daquilo que você faz. Depende daquilo que você está fazendo. Quantas pessoas nesse país ou no mundo vivem brigando por dinheiro, por poder, por um monte de coisa. E Jesus estava querendo mostrar para eles que não precisava ser rico para ir para um lugar ruim. Não precisava ser pobre para ir para o céu. Jesus estava querendo passar que era aquilo que você faz, aquilo que você tem feito. Eu, quando eu cheguei nessa casa, uns anos atrás, eu cheguei pela dor. Não cheguei pelo amor. E muitas coisas pequenas que eu aprendi aqui, eu comecei a colocar na minha vida. E a minha vida mudou. Vou fazer uma coisa particular aqui para vocês.
Eu pedi para Deus trabalho. Pedi tanto para Deus trabalho, e hoje, graças a Deus, os trabalhos que chegam para mim, eu não consigo fazer tudo. Deus está me dando mais do que eu pedi. Porque eu estou fazendo com carinho e com amor. E é isso que a gente tem que fazer. Vocês já viram quando a criança é pequena, ela vai fazer uma coisa ali, outra coisa ali, a mãe fala, não faz isso, que acontece aquilo. Vocês já não fizeram isso com os filhos de vocês? Não sobe aí que você vai cair, vai se machucar. Não vai para essa rua aqui porque tem bandido lá na frente, você vai ser assaltado. Não entra lá porque não sei o quê. Quando é que a gente começa a aprender essas coisas e fazer essas coisas direito, as coisas vêm para a gente. As coisas vêm para o mundo. Vêm para a nossa história. É só a gente fazer direito. Tá? Quantas coisas pequenas que a gente pode fazer e a gente não faz? Por isso ou por aquilo. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E Jesus disse que só através da caridade é que chega ao reino do céu. Só através de fazendo as coisas para as pessoas, ajudando as pessoas, é que a gente vai chegar no reino do céu. Então Jesus queria passar nessa parábola isso. Que não é ser rico ou ser pobre. É sim o fator de tudo que você faz. Tudo que você pensa, tudo que você faz, vai te dar uma oportunidade de ser melhor. Ir para um lugar melhor. E você sendo melhor, você vai ser melhor para todo mundo, para a vida inteira. Para a família toda. Para todo mundo você vai ser melhor. E a gente tem que pedir para Ismael, né? Jesus colocou Ismael aqui para trabalhar, para que a gente se torne um país melhor, né? Um país espiritualizado. Tá? Pedir para ele para tirar aqueles lá em cima. Ou colocar na cabeça daqueles lá em cima. Que não pode a pessoa ter tanta coisa, pegar tanto dinheiro aqui do nosso povo, do nosso país, e não ter nada. Então essas coisas a gente precisa aprender com a vida. A vida mostra isso pra gente. Quando você sai daqui e vai para lá, tem lugar que você não é para você ir por aqui, você tem que ir por outro caminho. Você tem que fazer uma outra coisa diferente. E quando a gente aprende a fazer as coisas diferentes, tudo dá certo na vida da gente. Pode demorar, tá? Mas que vai dar certo, vai dar certo. Tá? Então Jesus queria isso. Passar para eles isso. Independe de que você tem, independe de que você é. Não está dizendo, não seja rico, porque senão vai dar errado. Não, não era isso. Não seja pobre, então, não quero trabalhar, quero viver só na miséria, não quero fazer. Também não era isso. Jesus estava dizendo que era aquilo que você tinha que fazer para ter um lugar melhor, para ter uma vida melhor. Tá? Então Jesus sempre, em suas parábolas, Jesus sempre conversava com as pessoas, ensinava para as pessoas as coisas boas da vida. Jesus, para chegar aqui, demorou um certo tempo. Não foi assim, eu vou lá hoje e amanhã já estou lá. Demorou um certo tempo, porque ele estava num estágio bem lá em cima, não é? Ele demorou bastante tempo para mostrar para a gente o caminho. Qual é o caminho que a gente deve seguir. E cada um tem o seu caminho. Eu tenho o meu caminho, vocês têm o caminho de vocês. E vocês podem pensar, eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas o que a gente está fazendo hoje para ajudar as pessoas? O que a gente está fazendo hoje para melhorar a vida das pessoas? De repente, nada. Pô, mas não tem uma coisa pequena que eu possa fazer? É claro que tem. Tem coisas grandes que a gente não vai poder fazer. Mas tem coisas pequenas que a gente consegue fazer. É só a gente pensar. O que a pessoa está precisando? Está precisando de um chinelo? Quanto é que custa um chinelo? A pessoa está precisando de uma outra coisa lá? Quanto é que custa aquilo? Será que eu não posso fazer isso? Para aquela pessoa que merece. Tá? Aquela pessoa que precisa. Tá? Não aquela pessoa que quer. Tá? Não é eu quero, eu preciso. Tá? E Jesus disse, mais uma vez, a gente só alcança o reino do céu através da caridade, sabe? Uma coisinha pequena que a gente faz, um sorriso, um abraço. Quantas vezes você está num lugar e vem uma pessoa e você está com problema, a pessoa está com problema, um olha um cara feia para o outro e não acontece nada. E quantas vezes você sorri, mesmo que você está sofrendo, você está sorrindo.
Jesus reclamou quando pegaram ele e colocaram na cruz. Vocês ouviram dizer em algum lugar que ele reclamou? Não reclamou. E a gente tem muito menos esse sofrimento, e às vezes a gente reclama. Ah, eu não posso isso, não posso. Ah, não posso. Gente, o que aconteceu com ele? E o que ele reclamou? Ele mostrou aqui para a gente que mesmo com o sofrimento, ele tinha um caminho para seguir, ele tinha um lugar para seguir. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa ser rico. Você quer ter seu carro melhor? Vai ter seu carro melhor. Você quer ter sua casa melhor? Vai ter sua casa melhor. Você quer ter outras coisas? Você vai ter. Mas o que você está fazendo para ajudar? O que você está fazendo em benefício das pessoas? Então, nessa parábola do rico e do pobre, Jesus queria passar isso para as pessoas. Tá? Que independe do que você tem. Você sempre pode fazer alguma coisa. E a gente aprende aqui nessa casa, eu aprendi muita coisa aqui nessa casa, e hoje eu faço para mim. Funciona. Tá? Pode ser que as pessoas vão fazer, não funciona, porque para um demora mais, para outro demora menos. Quem está no comando é Jesus, é Deus. Deus está no comando. Então é tudo através de Deus. Então a gente tem que esperar o horário, a hora de Deus. Não é na nossa hora. Não é no nosso tempo. Tá? É na hora de Deus. Tá?